Tudo bem com você? Eu sou Edi Kalsin, eu sou terapeuta holística e hoje eu quero falar com você se você por acaso conhece alguém ou por acaso você tem um filho que é índigo ou cristal. Se você é um pai ou uma mãe que tem um filho índigo ou cristal, os parabéns! Você foi escolhido pela divindade, por Deus, pelo universo, pela vida, para acolher essa criança. E o que é uma criança índigo ou cristal? Essas crianças, elas vieram mais prontas, elas já vieram preparadas para esse novo tempo que nós estamos vivendo, essa nova era, onde as coisas precisam estar mais aceleradas, que a gente não precisa buscar mais assim, pela literatura, pela informação, pelo conhecimento e pela sabedoria as coisas. Essas crianças, elas já vêm mais preparadas, elas já vêm com isso muito pronto dentro delas, tá? Então, o que eu percebo que está acontecendo muito? Quando uma mãe fica sabendo ou lê alguma coisa ou escuta algum programa e percebe que o filho pode ser um índigo ou cristal, elas começam a achar que não precisa mais ser feito nada com ele, que ele está pronto, mas não é bem assim. É a mesma coisa que comprarmos um aparelho de última geração, um aparelho bem mais completo, onde é só colocar as coisas que ele resolve dar resultados. Se nós não fizermos manutenção, ou não colocarmos as coisas no lugar certo nesse aparelho, ele vai dar resultados errados. Então, eu quero muito que você, que tem contato, tanto professores como pais, que tem contato com crianças índigo, que vocês procurem orientar essas crianças para que elas sejam adultos, prontos realmente. Sabe? Se nós agora não fizermos a nossa parte com essas crianças, provavelmente elas não vão conseguir usar tudo isso que veio para elas. E muitas vezes, por essas crianças não estar recebendo a devida orientação, o devido aprendizado, a devida educação, elas começam com déficit de atenção. Muitos jovens e adolescentes de hoje são crianças índigo e cristais. Só que elas não ganharam o que deveriam ter ganhado. O que seria isso que faltou para essas crianças, talvez? Pode ter sido o limite, pode ter sido a frustração. Sabe, os pais, hoje em dia, muitas vezes, querem compensar o que eles não tiveram, ou querem facilitar as coisas que eles tiveram em excesso. Se a educação foi rígida demais, hoje eles estão sendo permissivos demais. Então, nós temos que cuidar com esses extremos, nem tanto para um lado e nem tanto para o outro lado. Nós temos que aprender a achar o caminho do meio. Nós temos que lembrar as crianças de que elas estão aqui para aprender, para serem educadas. E sempre lembrá-las de que não é tudo na hora que elas querem. Nós precisamos saber lidar com isso. Pai, mãe ou professores, comprem livros para orientar melhor os filhos. Saibam educar melhor esses filhos, saibam como dar limites, saibam o que ensinar para que eles saibam viver o futuro. Crianças índigo, crianças cristais, são crianças especiais, mas que precisam saber que a vida vai trazer frustrações, vai trazer limites. E se os pais e os professores não mostrarem para eles hoje, agora, nesse momento de crescimento, aonde e como, eles não vão saber administrar limites e frustrações quando adultos, tá? Você não está castigando seu filho no momento que mostra o que é ter uma frustração ou o que é ter um limite. Você está educando seu filho, você está mostrando o melhor para o futuro do seu filho.
Eu vou aqui dar pequenos tópicos, algumas dicas bem básicas, mas eu quero que você ouça essas dicas e depois busque mais informações. Procure comprar livros e aplique com os seus filhos. Existem livros muito bons, tá bom? Por exemplo, desaprove a conduta do seu filho e não o seu filho. Por exemplo, se seu filho mordeu o seu coleguinha, não chame o seu filho ou sua filha de criança má. Só explica para ele que morder machuca o outro e que faz doer. Porque se você colocar ele como uma criança má, ele vai entender que ele não sabe fazer nada direito. E é óbvio que não é assim. Todas as crianças sabem. Procure também controlar as suas emoções quando algo acontece. Porque quando agimos com a emoção muito forte, ou seja, estamos muito alterados, nós acabamos dizendo coisas que não poderiam ser ditas. Nós acabamos agindo de uma forma muito mais severa. E eu vou dar uma dica. Para que a sua emoção seja mais controlada, para que você consiga se acalmar um pouco mais, ouça o que essa criança tem a dizer até o final, sem interrompê-la, sem julgá-la e sem criticá-la. Muitas e muitas vezes você vai entender o que realmente passou dentro daquela criança para que ela agisse assim. E em cima dessas informações todas você consegue orientar melhor, você consegue falar melhores coisas para ela. As crianças precisam aprender a capacidade de espera, porque desde crianças pequenininhas, assim que nascem, a gente corre para satisfazer as suas necessidades, a gente corre para fazer o leite, corre para fazer parar de chorar. Só que isso, a vida depois, mais para frente, não funciona assim. As coisas não vêm prontas para nós. Então nós temos que, com o tempo depois, desenvolver essa capacidade de espera com os filhos. Às vezes, para educar um filho, nós não podemos nos explicar demais. Quanto mais nós ficamos explicando, mais nós dispersamos o foco daquilo. Dê a ordem uma única vez e cumpra também o que você disse que você faria. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos querer fazer. Dê o aviso somente uma única vez, porque se nós voltamos a repetir o mesmo aviso mais que uma vez, ele vai entender que nem nós acreditamos naquilo que nós estamos dizendo e passando para ele. Assim, não explicar demais, muito longo, ser mais focado, dar esse aviso somente uma única vez. E outra coisa que temos que cuidar é não ficar adulando em troca de algo que a criança vai fazer. Por exemplo, se você arrumar seu quarto, vou lhe dar um chocolate. Lembre-se, mãe, lembre-se, pai, que a vida lá para frente não dá recompensas. Que a vida lá para frente ela não dá prêmios. A gente sabe que nós temos que buscar as coisas e nem sempre tem um retorno. Nem sempre vamos nem ter um elogio. E se nós não soubermos ensinar os nossos filhos desde pequenos que as coisas precisam ser feitas sem que ganhe algo, por isso que nós temos que ensinar nossos filhos desde pequenos que isso é uma tarefa a ser cumprida e é por isso que ela precisa fazê-la. Procure também não ameaçar seu filho, porque no caso de uma ameaça, caso necessário fosse, você deveria cumpri-la. Então, cuidado com ameaças, porque dependendo do que é, tirar alguma regalia, não sair para um passeio. Se for algo assim nesse sentido, se você ameaçou dessa forma, então cumpra isso, para que ele comece a respeitar você. Isso é respeito, isso é educar, isso é dar limites, isso é mostrar que existem frustrações na vida. É muito importante também dar ordens claras para o seu filho, do tipo comporte-se, ou isso é feio, ou seja bom, isso é muito vago. Seja mais objetivo. Por exemplo, deixe o papai e a mamãe terminarem a conversa que depois você fala. Porque aí ele vai saber o que fazer e quando entrar com a conversa dele.
Outro exemplo, segure a minha mão enquanto atravessamos a rua. Isso são ordens mais claras para eles saberem o que fazer. Procure também sempre explicar o porquê para os seus filhos. Quando você explica o porquê ele precisa fazer certa coisa, com certeza você vai conseguir muito mais do que simplesmente colocar a ordem. Tem também uma certa dose de flexibilidade que nós temos que ter quando passamos a colocar ordem para os nossos filhos, algumas regras. Por exemplo, se a regra é deitar todas as noites às 8 horas da noite, pode ser que às vezes não dê tão certo. Ou seu filho já está um pouco mais avançado na idade e você estipular horário para ele voltar para casa. Eu acho que a gente pode ser flexível nesse ponto, de não estipular tão rigidamente. Então, tudo é questão de ser pesado, analisado, avaliado e então fazer com que nós consigamos educar e mostrar um caminho melhor para o nosso filho, tá bom? Então, lembro-lhe mais uma vez, se você é pai ou mãe ou é um professor de crianças índico, que hoje em dia praticamente todas são índico-cristais, faça a sua parte para que essas crianças consigam mostrar o seu potencial um pouco mais para frente, tá certo? Então essa é a minha mensagem que eu tenho para deixar para você. Espero que eu tenha sido clara o suficiente e eu quero pedir o seguinte: se você gostou desse vídeo, coloque um gostei e deixe um comentário também. E você pode compartilhar com os seus amigos. Eu vou gostar muito, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.